Então, vamos começar sobre as cefalosporinas em específico. Então, essas 4 drogas, cefalexina, cefadroxila, cefazolina e cefalotina, vamos começar lá, o trava-língua das cefes. Elas são semelhantes em espectro, só que as duas da esquerda são via oral e as duas da direita são endovenosas, beleza? Então, elas agem basicamente contra quem? Pele. Então, principalmente a cefalexina, a gente usa muito para pele, tá? Então, vai quem mora na minha pele? Estreptos piógenes e estáfilos sensíveis à oxa, tá? Então, são basicamente esses. Então, você tá lá com impetigo, independente se é crostroso ou bolhoso, não faz diferença. Lembrar que pode ter ambos, a clínica não vai diferenciar o agente etiológico. Cefalexina nele, sem problemas, tranquilamente. Marisa, mas é só uma lesãozinha, uma lesão mais isolada. Beleza, faz a lamopirocina tópica. Não, tem várias lesões, a criança fica muitas vezes mexendo, não deixa passar a pomada. Você pode fazer a cefalexina sem problemas, tá? Lembrar que são estáfilos áureos sensíveis à oxa, tá? Porque os resistentes à oxa, eles já não têm, eles produzem penicilinases que não vão mais agir nem a oxa, beleza? Lembrar que a oxa também é um beta-lactâmico, tá? Certo? Para grãos negativos, ele é muito ruinzinho. Ele não é a primeira opção, tá? Onde que a gente vai usar as cefalosporinas de primeira geração para grãos negativos na pediatria? A gente tem usado ainda nas infecções urinárias, tá? Por quê? A gente deve evitar um pouco as quinolonas, tanto nos adultos também, né? Tá induzindo muita resistência, muito efeito colateral. Vamos falar sobre quinolonas, acho que na última semana do mês, tá? Então, a gente não deve usar com frequência. E aí, sobra para a gente de opções que são liberadas na pediatria, a cefalexina como uma dessas opções para a Escherichia coli, que é o principal agente etiológico, tá? Certo? Então, é isso, tá? Alguns trabalhos e alguns nefropediatras referentes aqui no Brasil têm recomendado que a gente use para infecção urinária outros antimicrobianos de tratamento empírico. Porque, assim, lembrar que o que dificulta a nossa vida na hora de prescrever? É porque o paciente não vem com a cultura pronta para você, e aí você só olha o antimiograma e fala, não, vou prescrever tal. Não é assim. A gente faz tratamento empírico, a gente imagina que seja aquele agente, né? Então, a gente tem já trabalhos mostrando mais de 30% de resistência das nossas Escherichia coli na urina à cefalexina. Então, isso é muito grande, né? Imagina, se de cada 10 pacientes, 3, 4 for falhar o tratamento, isso é muito ruim. Fora que tem risco de cicatriz renal, paciente ficar séptico e tudo mais, né? Lembrar que a infecção urinária é a principal causa de febre sem sinais localizatórios, certo? De doença bacteriana grave, tá? Então, a gente deve ter muita parcimônia em relação a isso. Opções. Tem aula de Itu na comunidade, tá bonitinho. Eu falo tudo isso com mais profundidade, logicamente, né? Que é uma aula só sobre isso. Mas uma opção só a moxa com clavulanato e a cefuroxima, que também já não é mais tanto as nossas opções, né? Porque ela já não tá mais, já saiu do mercado, beleza? Eu vou contar isso para vocês depois, tá? Então, quais são os usos clínicos que eu falei para vocês? Infecções de pele, você pode usar também na celulite, na erisipela, vai pegar tanto Staphylo aureus quanto Streptopiógenes. As parenterais, que é a cefazolina e cefalotina, vocês vão ver muito em centro cirúrgico. Profilaxia e cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, é feito ali intracirurgia, certo? Dependendo da gravidade das lesões, também você pode internar para fazer endovenoso, certo? Lembrar que elas não têm espectro bom para grãos negativos, então, para infecções, por exemplo, de vias aéreas superiores, você não vai ver usar uma cefalexina, raramente. Por quê? A gente tem um alto percentual por mais que o mais frequente é o pneumococo, motite, sinusite, a gente também tem um percentual alto de hemófilos e moraxela. Então, você tem um risco ali dessas infecções e de não ser tratado. Então, a gente não usa, tá? Nem para infecções de vias aéreas superiores, nem também inferiores, tá bom? Não atravessa a barreira hematoencefálica, então a gente não deve usar de jeito nenhum em infecções do sistema nervoso central, tá? E elas têm uma baixa toxicidade, um bom espectro para o estáfilo sensível à oxa, baixo custo, a meia-vida é prolongada. Então, em várias cirurgias, a gente usa muito a cefazolina. Eu vou ensinar vocês como calcular, tá? Certo? Tadã! Se eu tenho um paciente com resistência a cefalosporinas de primeira geração, ela é cruzada, então vai ter resistência também às outras cefalosporinas de primeira geração, tá certo? Os Staphylococcus aureus, que são resistentes à oxa, igual eu falei para vocês, também são resistentes a todas as cefalosporinas, tá? Até cefepime, todas. Esquece, vamos pular para outra classe de medicamentos, certo? Vamos falar bastante sobre o Staphylo na última semana do mês, porque nós vamos falar sobre Clinda e a vancomicina no final do mês, tá? Nos pacientes que têm reação grave às penicilinas, você evita, mas é grave, não é aquela coisa, ai, tomou uma moxa e fez um rachezinho.
Não é isso, não é grave, tá? Reações graves, angioedema, anafilaxia, o paciente precisou de avaliação lá no hospital, tá bom? Não reaçõezinhas mais leves, tá? Você pode ter uma reação cruzada aí em torno de 10 a 20%, ok? E na infecção urinária, que eu já dei um spoiler, já falei para vocês, muito cuidado que a gente tem tido muita resistência, tá? Então, tomar cuidado. E aí, preferencialmente, se você for iniciar, colhe a urocultura para você poder acompanhar e ver como que tá o desenrolar dessa infecção urinária, beleza? O que é que tinha na urina mesmo, tá bom? Então, falando da cefaloxina, agora é a hora dos macetes. Então, toda vez que você vê esse slide com esse desenho aqui, que foi essa pessoa que vos fala que fez, é porque tem conteúdo bom, tá? Então, eu peguei basicamente manual do Einstein, peguei o livro da USP também, várias bula de remédio, que é importante a gente olhar. Então, eu fiz um compêndio de doses e concentração e diluição para ajudar vocês na hora de prescrever, tá bom? Dose usual, vocês vão achar diferenças na literatura, mas em geral, na cefalexina, que é só via oral, a gente faz de 40, achei referências de 40 até 100. Geralmente a gente usa de 50 a 100 miligramas quilo dia, tá? Você pode fazer de 6 em 6 e de 12 em 12. Quando eu falei que podia fazer de 12 em 12 no Instagram, o pessoal ficou doido. Teve uma colega que repostou meu vídeo, e aí uma outra pessoa mandou para ela no direct, ela até me mandou, falou assim, amiga, apaga isso, que vergonha. Claro que não pode fazer de 12 em 12. Tipo, gente, tá na bula, tá? Tá no tratado de pediatria. Então, sim, infecções mais leves, o paciente não tá toxemiada. Se bem que toxemiada você nem vai fazer oral, né? Você vai fazer parenteral. Mas pacientes com infecções não complicadas, infecção urinária não complicada, infecção de pele, você pode sim fazer de 12 em 12 tranquilamente. Vamos pensar que mantém ali aquele tempo acima da MIC, foi visto isso nos trabalhos. Quando eu falar MIC, tá, gente? É a concentração inibitória mínima, ok? Foi visto isso nos trabalhos, mostrando essa relevância. Fora que, cara, você dá remédio para criança 4 vezes por dia, 7, 10 dias, não vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora que eu sou mãe, eu entendo, não vai mais nem aqui nem na China, tá? Certo? Apresentações. A gente tem solução oral de 250 miligramas em 5 ml, tá? Lembrar que depois que você preparar a cefalexina, você tem que orientar essa mãe a guardá-la na geladeira. Não ficou na geladeira, já era, perdeu a estabilidade, já não funciona mais, ok? E isso é até importante a gente questionar, porque às vezes as mães chegam com a clínica do paciente persistindo. Mas por que tá assim ainda? Porque o medicamento não tá funcionando mesmo, porque ele já não tem mais sua estabilidade, certo? E ele só dura 7 dias, beleza? Ali na geladeira, tá? E você tem também opções de comprimido de 500 miligramas, tá bom? Vamos calcular cefalexina. Segura aí, ó. Todos os nossos pacientes, acho que eu botei todos os casinhos 20 quilos para ficar padrãozinho, tá? Escolhi a dose de 50 miligramas quilo dia e eu quero fazer de 12 em 12 horas. Então, vamos lá. Primeira coisa que vem na minha cabeça, eu quero saber quantos ml eu vou dar para o meu paciente, certo? Eu vou dar 50 miligramas para cada 1 quilo de peso e esse é o meu X, é a minha dúvida, é o que eu estou buscando. O que eu tenho de informação? Eu sei que lá no frasco, depois que a mãe dilui, eu tenho 250 miligramas em 5 ml. Então, no final, 250x é igual a 250 miligramas vezes o peso. No final, em 24 horas, se você usar uma dose de 50, o seu paciente deve receber o valor do peso dele. Então, por exemplo, quando eu for usar a cefalexina, né, o volume total do dia vai ser o peso da criança. Então, como que eu prescreveria para uma criança de 20 quilos? Vamos supor que é uma infecção de pele, é uma celulite, tá? Não complicada, não tem acometimento de osteoarticular, a criança consegue beber via oral, não tem sinais de toxemia nem de má perfusão. Top, beleza. Vou dar lá para a minha cefalexina, para a minha celulite. Cefalexina, 250 miligramas em 5. Eu coloco aqui 140, já vou explicar. Dar 10 ml, certo? Que é metade do peso da criança, porque o dia inteiro vai ser 20. Então, eu vou dar 10 de 12 em 12 horas por 7 dias. O que eu, Maísa, faço, tá? Ninguém nunca me ensinou isso, foi eu que fiz da minha cabeça. E eu, se vocês quiserem, pode usar também. Ou se alguém faz também, desculpa, não tô copiando vocês, foi só uma ideia que eu tive que eu uso. Por exemplo, essa criança vai precisar, para terminar o seu tratamento, 140 ml. Então, gente, na minha cabeça é inadmissível. Tipo assim, eu não consigo lembrar quantos ml tem cada frasco de xarope da vida. Eu não sei. Então, o que eu coloco? Quantos ml ela precisa? Aí o farmacêutico vê. Se tem de 100 ml, 2 frascos, certo? Se tem de 150 ml um frasco, ponto. O paciente vai precisar de um frasco só. Então, eu coloco dessa forma para facilitar, tá bom? Certo? Então,
Vamos falar agora da cefadroxila. Confesso que nunca prescrevi. Eu acredito que com essa falta de antibióticos que a gente teve, pode ser que alguém já tenha prescrito ali no desespero por falta de cefalexina, beleza? Mas qual que é a dose? 30 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas, tá? Máximo de 2 gramas por dia. A gente também tem a apresentação de 250 miligramas em 5, certo? Pode ser guardada em temperatura ambiente por 10 dias ou sobre refrigeração 14 dias. Maísa, de onde você tirou essa informação tão mirabolante? Da bula, certo? Então, trouxe para vocês aqui tudo da bula, tá? E os comprimidos de 500 miligramas. Então, vamos calcular. A cefadroxila, eu quero saber quantos ml o paciente precisa. 30 vezes o peso, é o meu X, 250 em 5. No final, vai ser, se eu colocar aqui as continhas, 0,6 vezes o peso, tá? Então, toda vez que eu for usar a cefadroxila, o peso total que eu vou dar para o paciente em 24 horas é o peso da criança vezes 6. Então, se é uma criança de 20 quilos, certo? 20 vezes 6 vai dar 12 ml no dia inteiro. Como eu vou fazer de 12 em 12, por exemplo, quis fazer aqui para, sei lá, um Aitu, certo? Uma Aitu baixa, paciente está bem, está estável, vou fazer por 10 dias, que é o tratamento de Aitu recomendado. São 6 ml de 12 em 12 horas por 10 dias. E é isso, tá bom? Agora vamos para os mais chatinhos, que são os endovenosos. Cefazolina, uma opção para você fazer tanto nas infecções de pele, quanto também profilaxia cirúrgica e cirurgias limpas, beleza? Você pode fazer em EV, e pode fazer intramuscular também, tá? A dose varia de 25 a 100 miligramas quilo dia. Você pode fazer de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Lembrar que a cefalosporina são antibióticos que são concentração, dose, tempo dependentes, perdão. Então, o que vale a sua ação, o seu efeito, é quanto tempo a concentração, a sua concentração sérica fica acima da concentração inibitória mínima da bactéria. Se tem uma paciente com uma infecção mais grave, o ideal é que a gente faça de 6 em 6 horas, para não deixar cair essa concentração sérica. Quando tem infecções mais leves, o paciente está bem, está estável, aí eu posso espaçar um pouquinho mais, tá? Então, essa é a recomendação que a gente tem. De apresentações, a gente tem frasco ampola de 1 grama, a gente dilui em 10 ml de água destilada, certo? Você pode fazer a rediluição. Lembrar que primeiro você dilui, você bota lá dentro do frasco ampola 10 ml. Vai lá homogeneizar e aí você vai ter que aspirar. Às vezes você vai precisar de 1 grama inteiro, às vezes não, certo? E aí você precisa rediluir para não fazer aquilo puro. E aí a gente redilui mais ou menos 20 a 100 miligramas por ml e infunde em 30 ou a 60 minutos. Esse tempo de infusão dos penicilinas, dos beta-lactâmicos em geral, é extremamente importante, porque ele é tempo dependente. Então, se eu infundo muito rápido, ele vai fazer um pico e aí acaba. E aí não vai ter utilidade. Então, a gente tem que fazer nesse tempo. Fora aumentar os riscos dos efeitos colaterais, tá bom? Certo? Então, lá. Eu tenho uma criança de 20 quilos também aqui. A apresentação é de 1 grama em 10 ml, certo? Que a gente colocou, a gente diluiu lá. Vai dar 100 miligramas por ml, que tá lá no frasquinho. Eu escolhi fazer a dose de 100, tá? Fiz uma dose máxima de 6 em 6 horas, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber para prescrever um antibiótico endovenoso. Quantos miligramas o meu paciente precisa, tá? Então, vamos lá. Eu quero 100 miligramas para cada 1 quilo de peso. Então, o meu paciente, em 24 horas, vai receber 2 gramas, ok? Dividindo, né, de 6 em 6 horas, dariam 500 miligramas de 6 em 6 horas, beleza? Então, segunda coisa que eu preciso saber. Vai lá na hora de aspirar, que ficou fácil, né? 500 miligramas, se a ampola tem 1 grama, vai ser meia ampola. Ok? Tranquilo, meia ampola, mas eu não posso fazer essa meia ampola pura, até porque eu preciso correr aí meia hora. Como que eu vou fazer 5 ml puro, né, em meia hora? Não dá, certo? A gente precisa diluir. Eu optei por fazer em 20 miligramas por ml, ok? Eu posso de 20 a 100, eu quis fazer mais bem diluído, beleza? Então, se eu quero que no final a minha solução de antibióticos tenha 20 miligramas para cada 1 ml, mas o meu paciente em cada dose vai receber 500 miligramas, no final, fazendo a regrinha de 3, eu vou ter que rediluir, né, em soro fisiológico ou glicosada 5%, 25 ml, tá? Nós vamos fazer tanto isso essa aula hoje que eu tenho certeza que vocês vão saber fazer com o pé nas costas, tá? Então, cefazolina, 1 grama mais 10 de água destilada. A gente vai aspirar os 5 ml, que é a meia ampola, né? Que é os 500 miligramas. Eu vou rediluir em 25 ml de soro fisiológico e infundir de 6 em 6 horas em 30 minutos. Pronto. É
é isso. Maísa, mas a minha equipe da enfermagem é muito boa. Eles fazem essas contas tranquilamente, tem segurança. O paciente não tem restrição de volume. Então, assim, muitas vezes depende do seu combinado no serviço, né? Se tiver um serviço, por exemplo, que é tal escola, onde tem residentes de enfermagem também, muitas vezes não precisa você colocar quanto que vai diluir, quanto que vai aspirar. Você pode colocar só cefazolina, 500 miligramas, EV de 6 em 6 horas em 30 minutos. Depende lá da sua equipe. Mas essa aqui é uma prescrição completa para a gente não ter erros, tá bom? Beleza? Falando agora da cefalotina, a dose dela varia de 80 a 160 miligramas quilo dia, e ela não, ela já precisa de doses mais frequentes, tá? Para se manter ali acima da MI, que é a sua concentração. Então, de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, tá? A gente tem a mesma apresentação de 1 grama, dilui em 10, tá? E para fazer intramuscular, você pode diluir, pegar esse frasco de 1 grama e você pode diluir em 3 ml de água destilada ou lidocaína sem vasopressor. Gente, é exceção da exceção, não tem acesso mesmo, precisa, não sei o quê, porque dói, tá? Dói bastante. Então, você pode fazer essa opção também. Eu, particularmente, nunca prescrevi intramuscular, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer uma dose de 80 e para fazer de 6 em 6 horas a cefalotina, tá? Então, quantos miligramas a paciente precisa? 80 miligramas para cada 1 quilo de peso, então vezes 20, seriam 1.600 miligramas, certo? Se eu fizer de 6 em 6 horas, eu vou dividir por 4, né? Porque eu tenho 24 horas no dia. Então, são 400 miligramas de 6 em 6 horas. Segundo passo, onde que eu vou diluir isso aqui, Maísa? Quantos ml? Eu optei por usar em 10 ml, tá? Eu optei por usar 10 miligramas por ml, certo? E eu vou dar 400 em cada dose, certo? Então, eu vou diluir 40 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Aqui eu não coloquei essa regra de 3, mas mais para frente vai dificultar um pouquinho, eu coloco mais, tá? Porque, ó, são 100 miligramas por ml, né, gente? Se eu preciso de 400 miligramas, então eu vou pedir para que seja aspirado 4 ml, beleza? Eu vou rediluir em 40 ml de soro fisiológico, infundir de 6 em 6 horas em 30 minutos. Então, esse é um modelo de prescrição de uma cefalotina, beleza?